E a partir, depois do versículo 26, ele fala especificamente sobre a última semana. Diz o seguinte, o 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Foi quando encerrou as 62 semanas últimas, foi com a morte de Jesus. Com a morte de Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana. Por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações. E virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Então, quando chegar no meio dessa semana, os 3 primeiros anos e meios passarem, o anticristo vai se levantar, vai romper o acordo que ele fez com Israel, e aí ele se manifestará verdadeiramente como ele é. E então vai começar a ira de Deus sobre a terra, a partir desse momento. E o que vai acontecer? Vamos lá. A grande tribulação será marcada por 2 grandes e terríveis acontecimentos. A ira de Deus e o reino do anticristo. O reino do anticristo. Primeiro, a ira de Deus vai se revelar os juízos dos selos, das trombetas e das taças que serão derramadas sobre os céus, sol, lua, estrela, a natureza, terra, mar, os rios, as fontes de água, e os homens com tormentos, flagelos, úlceras, trevas, terremotos e grande saraivada. O reino do anticristo. Este reino será caracterizado por falso acordo, falsa prosperidade, grandes sinais, poder e mentira, ditadura, a mais terrível perseguição feita aos judeus, perseguição dos santos, idolatria, feitiçaria, crime, prostituição, roubo e blasfêmias. Agora quero ver com os irmãos algumas desses juízos de Deus que cairá sobre a terra. Vamos lá. Primeiro, os 7 selos. Os 7 selos. 7 selos. Primeiro selo, que será? Sobre um cavalo branco está o anticristo que vem para vencer no início da tribulação. É bom nós entendemos uma coisa. Aí tem Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Mas vamos abrir Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Abram aí, Apocalipse 19, 11. Vamos ler os 2 textos. Vamos ler o Apocalipse 6, 2. Quem lê para mim aí Apocalipse 6, 2? Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá, irmãos? Para você facilitar aí, para você seminarista, tá? Amém. Ele diz que vi um cavalo branco e aquele que estava sobre ele tinha um arco na mão. E o que diz Apocalipse 19, 11? E o versículo 15, como é que diz? Para ferir com ela as nações, e ele as dirigirá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar de vinho e furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Muito bem. É só para nós não confundirmos, eu li esses 2 textos, para nós não confundirmos os 2 cavaleiros vestidos de branco e montados no cavalo branco. Amém? Porque o cavaleiro de Apocalipse 6, 2, estamos falando do anticristo. E o cavaleiro de Apocalipse 19, 11, estamos falando de Jesus. Qual a diferença básica que há entre os 2? A diferença básica é o que eles têm na mão. O anticristo vem com o arco. O arco, amados irmãos, era o símbolo dos Césares.
Quando eles entravam numa cidade que eles massacravam, que eles venciam aquela cidade, então o imperador entrava na cidade com o arco na mão, era o símbolo da vitória dele. Que é esse o símbolo da vitória do anticristo, que vem, e junto com ele vem toda a sua cavalaria, que vai vir junto com ele, para destruição. E já o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, ele vem com vara de ferro, que é o símbolo do Senhor, que é o poder sustentador do seu governo, da sua autoridade, a dureza da sua autoridade. Amém? Então não vamos confundir. Então vamos lá. Primeiro, vamos lá para o texto, eu quero abrir no Apocalipse 6, com os irmãos, para a gente falar a respeito do texto. 6:2. Primeira coisa que diz, o primeiro selo, ele viu o cavalo branco, que é o anticristo, que vem para guerrear e para destruir tudo, com toda a sua fúria. Segundo selo, no segundo selo eles encontram um homem, um cavalo vermelho. O cavalo vermelho significa, amados irmãos, guerra. Vem para guerrear e para destruir. O terceiro selo é o cavalo preto, que significa a fome. Significa a fome, que vai assolar a terra. E o quarto selo é o cavalo amarelo. O cavalo amarelo simboliza a morte, está trazendo a morte. E o quinto selo, veio o que aí? O dia da vingança, que é o dia dos, fala a respeito dos mártires, a respeito dos mártires. O dia da vingança ainda não tinha chegado, mas as pessoas serão martirizadas, martirizadas. E o sexto selo fala da chuva, uma chuva de meteoros que vão cair sobre a terra. Dizem alguns estudiosos que essa chuva de meteoros que vão cair sobre a terra, cada um desses meteoros pesarão em torno de 32 quilos. Para os irmãos terem uma ideia do arraso que isso vai causar sobre a terra. Imagine uma chuva de pedra, de cada uma tendo 32 quilos. Às vezes nós sofremos com chuvas de pedras, granitos pequenininhos, que arrasa toda a lavoura. Imagine pedras de 32 quilos, que vão cair dos céus sobre a terra. Esse será o primeiro julgamento, será a primeira manifestação da ira de Deus. Depois vem as trombetas, as 7 trombetas. O julgamento, o sofrimento da grande tribulação, ele terá 2 agravantes. Primeiro, que são sofrimentos que são terríveis. E segundo, é que eles são intensos. Vai ser 7 anos de intenso sofrimento, sem folga, sem alívio. A Bíblia diz lá em Mateus 24, se o Senhor não abreviasse os dias, ninguém escaparia. Tamanho é o sofrimento que vai cair sobre a terra. Então, o julgamento das trombetas. Primeira trombeta é o quê? A saraiva de fogo misturado com sangue. A terça parte da terra será queimada por esta saraiva, amados irmãos. A terça parte. Segunda trombeta. A terceira parte do mar se torna em sangue por causa de uma grande montanha ardendo em chamas. E 1/3 dos peixes das embarcações serão destruídas. Os irmãos procuram imaginar que depois de cada mortandade dessa, sem que haja tempo, sem que haja meios de sepultamento ou de limpeza de cada uma dessas pragas que cairão, o cheiro, o odor, o desconforto, a assolação que tomará conta da terra será uma coisa insuportável. A terra, depois do juízo dos selos, já ficará uma coisa insuportável. Ficará um ambiente inóspito, completamente inóspito, que não dá para sobreviver nele.
Quarta trombeta, amados irmãos. Não, terceira trombeta. A terceira parte dos rios, fontes das águas se tornam amargas por causa de uma grande estrela de absinto que vai cair sobre as águas. Imagine, amados irmãos, nós já temos uma dificuldade com água hoje, as águas todas poluídas, não temos onde tomar mais águas. Imagine a terça parte das águas potáveis, elas se tornarem amargas. Quarta trombeta. Perdem a sua luz, vamos ficar em escuridão e trevas. Em escuridão e trevas. Já estamos, né? Vamos, não, eu entendi agora, tá certo. Eles estarão, né, filho? Tá bom. Obrigado. Quinta trombeta. Amados irmãos, essa multidão de gafanhotos, ela vai ser liberada do abismo. São demônios, são homens que têm cabeças de gafanhoto, devoradores, demônios. E eles trabalharão sobre a terra por 5 meses. Mas presta atenção numa coisa que eu vou dizer. De todas as pragas que cairão sobre a terra, essa, se não for a pior, é uma das piores. Por que que era uma das piores? Porque durante 5 meses em que esses gafanhotos trabalharem sobre a terra, não haverá permissão de morte. Ninguém vai morrer. Então as pessoas vão desejar ardentemente morrer, mas não terão direito. E esses gafanhotos se lançarão sobre as pessoas, arrancando pedaços. Vocês já viram uma praga de gafanhoto atuando em lavouras? Como elas entram e elas destroem tudo em segundos. Esses gafanhotos, eles partirão contra as pessoas, comendo as pessoas, mordendo as pessoas, devorando pessoas. E as pessoas vão procurar a morte, não vão encontrar. Isso vai durar 5 meses. 5 meses. Mas imagine depois de 5 meses o arraso que esses gafanhotos vão fazer nas pessoas. É um sofrimento insuportável. Insuportável. Vamos lá. Deixa esses gafanhotos para trás aí, pelo amor de Deus. Sexta trombeta. A terceira parte das pessoas é morta por um exército de 200 milhões, demônios ou militares, não sei. Imagine um exército de 200 milhões de pessoas. A China já tem. Deve ter, com aquela multidão toda que ela tem lá. Amados irmãos, vai ser uma assolação total. Uma mortandade sem precedente. Uma carnificina que não dá nem para você imaginar. A situação da terra vai ficar tão ruim depois da grande tribulação, tão ruim, vai ficar tão destruída, tão danificada, que não vai haver uma outra solução a não ser terminar com ela e fazer uma nova. Não vai ter como restaurar, recuperar. Vai ficar irrecuperável. Vai ficar inabitável. Então é por isso que o Senhor vai fazer uma nova terra e um novo e um céu, e um novo céu. Porque tudo será danificado. Tudo. A grande tribulação tem um poder e uma capacidade de destruição incalculável. Você não pode calcular. A gente pode ter uma ideia, mas não pode calcular. E a sétima trombeta introduz. A próxima trombeta toca dizendo: olha, vocês estão achando que está pouco ainda? Vem mais aí agora. É o anunciador das más notícias. É o arauto das más notícias. Sétima trombeta vai dar início às próximas, que serão o julgamento das taças, ou dos frascos, como quisermos chamar. Primeira taça, está em Apocalipse 16, 1 e 2, que é
as úlceras malignas e perniciosas sobre aqueles que têm a marca da besta. Isso aí é um ataque sobre aqueles que receberam a marca da besta. Úlceras perniciosas sobre todos eles. Segunda trombeta, toda a água do mar transformada em sangue. Toda, você vai olhar para esse mar lindo, essas praias lindas aí, lá de Cascais, é Cascais mesmo? Lá em Cascais, aquela coisa linda, você olhar ali do alto, você não vai estar lá. Eles olharão, você vai estar lá? Não, também não. Olharão lá do alto e aquilo é um mar de sangue. Isso nos leva de volta ao Egito, né? Quando a praga que transformou toda a água em sangue. Deve ser uma coisa estarrecedora, apavorante. Apavorante. Deve ser uma coisa. Você chegar em casa, abrir as torneiras e descer sangue. Não é brincadeira. Vamos lá. A quarta trombeta, não é isso? Quarto frasco. As pessoas são queimadas com fogo devido ao calor intenso do sol. E a terceira, eu pulei uma taça? Toda a água potável também vai se tornar em sangue. Depois as pessoas serão queimadas com fogo. A quinta taça, as pessoas agoniadas mordem suas línguas por causa da intensa dor devido às trevas sobrenaturais que sobrevirão sobre o reino do anticristo. A sexta taça, a água do rio Eufrates se seca, preparando o caminho do exército do anticristo para a batalha do Armagedon. E por último, a sétima taça, o maior terremoto da história, acompanhado de chuva de granizo, causando a destruição total da Babilônia e dividindo Jerusalém em 3 partes. Amados irmãos, olha, é muita catástrofe. Vamos até mudar de assunto, porque é terrível. Eu estava lendo um artigo com respeito a isso aqui, a secagem, né, do rio Eufrates, que não sei se no ano 2000 ou 2002, mas eu creio que é 2002, deixa eu pegar essa informação aqui. 2000. No ano 2000. Diz que no ano 2000, amados irmãos, deixa eu ler para os irmãos. Um consórcio formado pelo Irã, Iraque, França, Alemanha, eles formaram um consórcio para construir no rio Eufrates 32 portas. 32 portas. Dessas 32 portas, eles desviarem toda a água do Eufrates para o rio Jordão. E isso também está para acontecer durante o período da grande tribulação. Que a Bíblia diz que o rio vai se secar e não sabemos como. Mas já esse consórcio, no ano 2000 foi formado esse consórcio, tudo está sendo preparado para fazerem 32 comportas, para secar o Jordão, para passar os exércitos que vão guerrear contra Israel na batalha do Armagedon, antes ou no final da grande tribulação e antes da formação do período milenar. Então, algumas coisas que a gente lê na Bíblia, que a gente não entende, não sabe, não tem ideia de como vai acontecer, elas já estão sendo preparadas, amados irmãos, para que tudo possa ocorrer no tempo exato e que tudo possa ser restabelecido, para que a palavra do Senhor possa ser cumprida. A grande tribulação terminará, e quando terminar a grande tribulação, então nós entraremos no que é chamado a batalha do Armagedon. Vamos lá para a batalha do Armagedon agora. Oh, Jesus.
um pouco. Deixa eu pegar a página para os irmãos. Eu estou saltando por cima de algumas coisas aí. Quanto? 73, onde pessoal? Sete, três. Muito bem, obrigado, queridos. Obrigado. Batalha do Armagedon. Uma coisa antes de entrarmos na batalha do Armagedon, queridos, antes de entrar nessa batalha, só para refrescar a nossa memória, vamos ler um texto aí da Bíblia. Vamos lá. Que está em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 35. Daniel 2, 31 a 35. Daniel 2. Vamos lá. Daniel, deixa eu achar aqui Daniel, que parece que saiu da minha Bíblia. Vamos lá. Daniel 2, 31 a 35. 31 a 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Uma outra coisa que a gente não poderia falar rapidamente aí é sobre a estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor, da visão de Daniel. Os irmãos, a maioria de vocês conhece essa visão e essa revelação que Daniel teve. Na verdade, quem teve o sonho foi Nabucodonosor. E o Nabucodonosor fez uma coisa interessante. Chamou os magos que ele tinha e disse: eu tive um sonho e quero que vocês dissipem o sonho. Os magos disseram: então nos conte o sonho. Ele disse: não, de jeito nenhum. Se eu conto, vocês me enganam. Ele disse: eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e também me dê a interpretação. Adivinhe o que eu sonhei. E os magos: mas não tem jeito, o senhor está pedindo uma coisa impossível. Ele disse: se vocês não fizerem isso, mando matar todo mundo. Vai morrer todo mundo. E os magos desesperados: mas seu rei não é justo, nenhum outro rei faz isso. Ele disse: mas eu faço assim. Não quero ser enganado. Vocês me digam o que eu sonhei e depois me interprete o sonho. E os magos foram para casa desesperados. Aí eles se lembraram de Daniel. Foram lá, falaram com Daniel. Daniel chama os seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, que naquela época eu acho que ainda não tinha esses nomes, e conta para eles a situação e eles começam a orar. E então o Senhor dá a Daniel toda a revelação, dá o sonho e também
Daí a interpretação. E ele procura o rei e diz: rei, não mate o povo, deixa o povo vivo aí, que eu vou resolver esse problema. Então Daniel conta para ele: você sonhou com uma estátua que era dessa, deu toda a descrição da estátua, e disse: agora eu vou te dizer o que significa essa estátua. E ele começa a descrever. Então esta revelação que Daniel teve, os irmãos, preste atenção que ele vai dar a interpretação aqui para frente. Sigam comigo aqui a partir do versículo 36. Esse é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, quem o Deus do céu conferiu reino, poder, força e glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Vamos saltar aqui. Depois de ti levantará. Não, tem que parar aqui mesmo, desculpe. E cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre tudo. Tu és a cabeça de ouro. Dará a ele a interpretação. Segundo, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, e o qual terá o domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando ao que vem, ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, de que é que Daniel está falando quando tem esta revelação? Primeiro ele fala dos reinos, amados irmãos. Quando ele está falando a respeito desses, mas antes eu queria ler um texto aqui para a gente entender melhor. Vamos ler Apocalipse capítulo 17. Se eu não ler esse texto, não vou poder explicar para os irmãos, vou ficar aqui perdido. Apocalipse 17, 9 a 12. Também não me perder. Qual é o horário do break? 7. Vai dar tempo. Apocalipse 17, 9 a 12, diz o seguinte, presta atenção. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, e existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco, e a besta que era, não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. E ele diz, e os 10 chifres que viste, são 10 reis, e que ainda não receberam reino, mas receberá autoridade como reis com a besta durante 1 hora. E tem esses um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Vamos parar até aqui. Então veja bem, quando João tem esta revelação, amados irmãos, ele está falando, ele diz que primeiro são 7 reinos, e 5 já
Já não existe mais. Quais são os reis que ele está falando? Está falando dos grandes impérios. O primeiro grande império foi o império do Egito. O primeiro foi o Egito. O segundo império foi o império assírio, que foram antes de Daniel. Esses dois impérios, por isso que Daniel não fala a respeito deles, porque eram impérios que tinham passado. Daniel só fala dos que estão à sua frente, da revelação que ele tem. O terceiro império que nós encontramos é o Império Babilônico. O quarto império que nós encontramos é o Meda-Pérsia, que é um império que foi estabelecido com aliança entre o Império da Média e o Império da Pérsia, entre o rei Dario e o rei Ciro. Esses dois se uniram e formaram esse Império Medo-Persa. E o quinto império que nós encontramos é o Império Grego, que se manifestou principalmente com Alexandre o Grande, que teve uma durabilidade de 12 anos e foi um império galopante. Alexandre o Grande, amados irmãos, alguns pregadores fazem comparação com ele e Cristo. Tamanha era a habilidade, a força dele como rei e como guerreiro. É claro que os pregadores fazem esta comparação, mostrando a capacidade que ele tinha de construir do ponto de vista humano e mostrando a capacidade que Jesus tem de construir do ponto de vista espiritual. Mas é um homem, como se diz, admirável. Então o Império Grego é o quinto império, que depois desse Império Grego, com a queda de Alexandre o Grande, com a saída de Alexandre o Grande, ele foi dividido, não dividido propriamente dito, mas 4 grandes generais do Império Grego assumiram o governo. Então esse Império Grego ficou governado por 4 cabeças diferentes. 4 cabeças diferentes. Por isso que o reinado ficou quebrado com essas 4 pontas. E o sexto império, que a Bíblia fala, que fala do Império Romano, ele diz aqui, como é que diz o texto aqui? Vamos botar no texto. Bem devagar aqui, senão me perdo, hein? Vamos lá. São 7 montes, os quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, 6, e o outro ainda não chegou, 7, e é o sétimo. Qual é o sétimo que chegará? É o ressurgimento, amados irmãos, do governo romano, do Império Romano, que vai ressurgir novamente através do Anticristo. Ainda vai ressurgir através do Anticristo. Aí depois ele diz o quê? Seguindo o texto. Vamos lá. Chegou, e quando chegar tem que durar pouco, e a besta essa que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então nós temos ainda o 8º reinado, ou o 8º governo que vai se estabelecer, que é o governo do Anticristo. Aí como vamos encontrar isso na estátua de Daniel? Vamos lá. Ele fala primeiro a respeito da cabeça, que seria o governo babilônico. Vamos descrevendo sem contar com o Império Egípcio, nem com o Assírio. E depois ele tem o peito e os braços, que é de prata, que é Medo e Persa. Ele colocou o Medo e Persa e foi muito feliz na colocação, com o tronco, que é o local onde tem os dois braços, formando então esta aliança que havia entre Ciro e o Dario. Ciro e Dario, esses 2 reis. Por isso que ele faz essa colocação. E o ventre e as coxas de bronze é o Império Grego, que vai se dividir em 4 reis depois, e assume esse governo. E depois temos as pernas de ferro, que é o Império Romano. Ele é comparado com ferro por causa da sua dureza. Era um império duro, era um império violento. E depois nós encontramos o quê? Os pés, que tinham uma mistura de barro e de ferro, que é o poder gentílico. O poder gentílico é um poder dividido, que não se consolida pela sua divisão, pela sua quebra. Não se mistura esse poder gentílico, que também, quando falamos a respeito desse
poder gentílico, falamos do poder do anticristo, a formação do governo do anticristo. Mas o que vai acontecer segundo a visão e a revelação de Apocalipse? Que ele vê então esses 10 dedos dos pés, e como os 10 dedos dos pés, desculpa, deixa eu falar devagar, porque é tanto dedo e tanto chifre, e tanta coisa, eu fico meio tonto às vezes. Deixa eu tomar um gole de água. É muita figura. Na verdade, quando ele fala dos dedos dos pés, ele fala das nações gentílicas e dessas 10 nações que formariam e viriam para consolidar o governo do anticristo. Estudos antes, mesmo na época que eu estava fazendo seminário, nos anos 70, 78, 79, eles já diziam que essas 10 nações seriam o mercado comum europeu, que naquela época estava para formar a 10ª nação ainda, não tinha as 10. E todos os pregadores já diziam que seriam essas 10 nações. O resultado de agora, a comunidade europeia já são quantas nações? 27? 27 nações. Por isso que eu disse, tudo é especulação, não podemos afirmar, Agora o que podemos afirmar é que vai se levantar um governo do anticristo, que algumas nações se levantarão. Agora, quem são essas nações? Não temos como responder. Então, os 10 chifres, porque ele diz que dentre desses 10 chifres, surge um chifre pequeno, que é o líder destas 10 nações. Dentre os 10, esses 10 que são os 10 dedos, ou são os 10 chifres do animal. Então, dentre esses 10 dedos, desses 10 chifres, surge um chifre pequeno, que é aquele que vai governar todas as nações. Na verdade, são 10 nações, amados irmãos, que vão se aliar ao anticristo para a formação do seu governo. São 10 nações. Amém? Isso vai acontecer tudo antes da grande tribulação, para o cumprimento da visão que teve o profeta Daniel. Vamos lá para a Batalha do Armagedon. Jesus amado. Batalha do Armagedon. Vamos lá, queridos, página 73. Página 73. Vamos ler essa introdução aí da página 73. Jesus prometeu voltar em várias ocasiões. Ele afirmou que voltaria, não mais para buscar as ovelhas perdidas, mas para buscar a sua igreja e derramar seus juízos sobre a terra. Na primeira fase da sua volta, ele arrebatará o povo de Deus. Na segunda fase, 7 anos depois, fará justiça sobre as nações ímpias e estabelecerá o seu reinado por 1000 anos. Apocalipse 20. A primeira fase será secreta, só a igreja sentirá seus efeitos. A segunda fase, conhecida como revelação, todos os verão. A primeira fase da volta de Cristo, o arrebatamento, será secreta e só a igreja vai sentir os seus efeitos. Mas a segunda será conhecida como revelação e todo olho verá. Como é que acontecerá? Deixa eu ver se eu posso ajudar os irmãos aqui. A batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, quem lutará na batalha do Armagedon? O que vai acontecer? Todos os exércitos do mundo estarão junto com o anticristo lutando contra Israel. E quando Israel não estiver mais suportando essa batalha, essa guerra, estará sendo massacrado pelos exércitos inimigos, e vai chegar à conclusão que somente com uma interferência divina poderá acontecer a salvação de Israel. Então a Bíblia diz que aí é que acontecerá
a segunda vinda de Jesus. Lembra que nós falamos que durante a grande tribulação, Jerusalém vai ser partida em três, vai ser rompida por aquele grande terremoto. Então a palavra diz que Jesus descerá, e numa dessas fendas abertas por aquele grande terremoto, ele colocará um pé de um lado e o outro do outro, e descerá para lutar em favor de Israel. Ele e quem virá com Jesus para essa batalha? Os anjos e a igreja que tinha subido. Desceremos para lutar em favor de Israel. Isso é privilégio, amados irmãos. É bênção de Deus. Não me pergunte. Você poderia me perguntar: pastor, e como será esta guerra? Será uma guerra militar? Vamos descer do céu cada um com a metralhadora? E não me pergunte, porque eu não vou ter resposta. Não vou ter resposta. Essa pergunta eu vou passar para o meu motorista. Está ali o Peterson. Não me pergunte, porque certamente não vou saber a resposta. Porque às vezes a gente fica buscando respostas quando ela não tem nenhum valor. Porque eu me lembro do pastor Caio Fábio conta que um dia ele estava levando um grupo de pessoas na Terra Santa. Eles vão caminhando ali pelo caminho por onde Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Lembra daquele caso? E ele vai caminhando por aquele caminho onde Jesus ressuscitou. E então o Cicerone disse para os irmãos: olha, foi nesse caminho aqui que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e que foi uma bênção e tal, papapá. Quando ele terminou de contar a história, aí um dos participantes do grupo disse: eu queria que você me explicasse onde Jesus ressuscitou. Foi lá na saída da casa, foi aqui, foi chegando no cemitério, foi dentro do cemitério. Aí o Cicerone disse: meu amigo, se Jesus ressuscitou o menino saindo de casa, no meio do caminho, na entrada do cemitério, dentro do cemitério, depois que estava na cova, tirou, isso não importa. O que importa é que ele ressuscitou o menino. A gente fica buscando explicações para coisas que não precisa. Se eu vou descer do céu com uma metralhadora, com uma pistola, vou parecer um cowboy, se eu vou descer de lança, de arco, de flecha, isso não importa. O que importa é que eu vou descer. Amém? Eu vou melhorar a nossa situação, e o que importa é que vamos descer. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Oh, glória a Deus. Eu me lembrei da história de um irmãozinho. Tem uma Assembleia de Deus lá em Vitória, que de vez em quando eu era convidado para pregar lá. Aquela igreja me convidou mais do que uma vez, que normalmente só me convida uma vez, tá? Não me chamam de volta, tá, pastor? Claro. Claro, por quê, pastor? Ele só foi uma vez, não volta na América, não volta mais não. Eu já avisei, se ele voltar para a América, pega o avião lá para o sul, lá para Miami. Então, eu ia pregar nessa igreja de vez em quando. Lá nessa igreja aconteciam umas coisinhas interessantes. Aí lá tinha um irmão, que ele gostava muito de glorificar o Senhor. Então, ele ficava. Quando a gente estava pregando, que a pregação pegava fogo mesmo, aí ele gritava lá: eu estou aqui, Jesus! Aí, daqui a pouco eu estou firme lá pregando: eu estou aqui, Jesus! Meu Deus, será que Jesus ainda não ouviu que ele está ali? Ele tem que estar falando toda hora. Daqui a pouco: eu estou aqui, Jesus! Aí está do lado dele, ali ouvindo aquilo. Certa altura da pregação, aquele que está do lado dele pegou uma carona, pegou uma boleia. E na hora que eu esquentei a pregação, o outro que estava do lado dele: eu estou aqui, Jesus! Ele olhou para o cara: nós estamos aqui! Nós estamos aqui!
E quando eu disser assim, eu vou descer, vocês gritem, nós iremos descer. Eu vou lutar com Jesus na batalha do Armagedon. Vamos aplaudir o Senhor de novo. Amém. Vamos descansar para a gente voltar para a batalha. Olha o break aqui agora.